A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim, olhando o mercado lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia negativo aí para as cotações da soja. A gente, obviamente, quer entender esse mercado que chegou a ficar muito animado nas sessões anteriores. Batemos aí, superamos aí os 16 dólares por bushel no primeiro vencimento, mas depois um movimento de realização, enfim, acabou trazendo de volta a soja do primeiro vencimento para baixo aí dos 16 dólares. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente está vendo lá em Chicago a soja encerrando aí para maio a 15 dólares e 57 centes por bushel, uma alta de 8 pontos. Julho, 15 e 13, queda de 5 pontos mais 75. Setembro, 13,66, queda de 18 pontos. E o novembro, 13 dólares e 28 centes por bushel, queda de 14 pontos e meio. Reparem que as cotações para o segundo semestre, que se referem principalmente à safra americana, tem quedas muito mais expressivas aí quando comparadas com as cotações aí para o primeiro semestre. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá das Safras e Mercado, para tentar entender um pouquinho da dinâmica desse mercado, o que o mercado está vendo aí e o que está sendo fundamental nesse momento para esse movimento de queda nos preços lá em Chicago, Luiz. Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom. A gente viu uma movimentação até expressiva, né, Luiz? Como eu disse, a gente já viu a soja trabalhando nos 16 dólares no primeiro vencimento, é acima disso. Depois disso, parece que perdeu essa força da alta aí e acabou entrando meio que num movimento aí de queda. O que aconteceu, o que houve, quais foram as mudanças que justificaram aí esse retrocesso, Luiz? Bom, a gente está dentro, né, entrando cada vez mais no mercado climático americano daqui para frente, né, Alex? A gente já espera, né, tradicionalmente o mercado climático americano ele é um mercado bastante volátil, né, traz muita volatilidade para Chicago, e nesse ano, ainda mais a gente espera essa volatilidade, ou a gente espera essa volatilidade crescendo nesse ano, porque a gente vem, né, de um panorama, de um cenário de estoques muito baixos nos Estados Unidos. Então isso é fundamental para explicar o porquê que a volatilidade deve ser maior nesse ano, e a gente já vê nesse início de temporada, né, nesse início de plantio, o mercado já bastante nervoso. Eu entendo que esse movimento recente, agora dos últimos dias, né, principalmente na semana passada, foi um pouco exagerado, assim, porque tudo bem, a gente começou um plantio um pouquinho atrasado nos Estados Unidos, a gente teve temperaturas baixas, né, em importantes estados produtores, só que é muito no início. A gente começou o plantio dentro da janela ideal, o primeiro ponto. O clima, as previsões são positivas daqui para frente e a gente tem, enfim, uma janela de tempo muito grande para contornar qualquer problema nas lavouras americanas, principalmente esses problemas iniciais, né? Então, lembrando que a janela de soja é maior que a janela de milho, né? Então as preocupações são maiores para milho do que para soja. Tem toda a questão envolvendo a área ainda, porque se a gente tiver problemas aí nas próximas semanas e o milho atrasar ou o milho deixar de ser plantado de alguma forma por conta de problemas climáticos, a gente ainda tem espaço para essa área que talvez não seja plantada com milho migrar para a soja. Então, teoricamente, isso seria negativo para Chicago, porque seria uma área maior de soja. Então, está muito cedo para qualquer definição. Eu acho que o mercado ele começou meio agitado demais nesse mercado climático americano, tanto que as cotações mais à frente, nas cotações da safra nova, já começaram a recuar, né? Já entendendo aí, já prevendo uma melhora climática que os mapas estão apontando nos próximos dias. A gente não tem nem excessos, nem falta de umidade. Isso é um cenário ideal para plantio, né? A gente tem alguns probleminhas recorrentes da falta de chuva que a gente teve anteriormente
em alguns estados produtores, como as Dakotas, né, a Dakota do Sul e a Dakota do Norte, que preocupam, né, com relação à umidade dos solos, mas nada definitivo também. Então, o mercado climático começou muito agitado, eu acho que foi catalisado esse movimento pela questão dos estoques americanos, e daqui para frente a gente vai, obviamente, olhar basicamente para o clima nos Estados Unidos e o mercado vai se adaptar aí semanalmente ou diariamente frente às previsões climáticas. E essa volta da boa condição aí para plantio justifica, então, essa queda maior, principalmente para os contratos do segundo semestre? Exatamente, principalmente para os contratos do segundo semestre, é a melhora climática o fator principal aí desses ajustes negativos, dessa realização de lucros aí que a gente está vendo. Nas primeiras posições, como eu falei, a gente ainda tem um suporte, de certa forma, na questão dos estoques americanos muito baixos, que a gente vai encerrar agosto aí com estoques os menores em 7, 8 anos praticamente. E também tem um pouquinho ainda da questão do atraso na colheita argentina, né, que também isso está mudando. As próximas 2 semanas vão ser semanas positivas para a evolução da colheita. Então, eu diria que agora o mercado começa a entrar numa normalidade e eu entendo que as primeiras posições têm espaço para recuar um pouco mais e voltar para um nível um pouco mais aceitável, digamos assim, porque eu acho, na minha opinião, que elas puxaram demais, elas se valorizaram demais aí em cima de um certo pânico que eu entendo não fazer muito sentido de alguma forma. E tanto que a gente vê um distanciamento ainda maior entre o maio e o novembro, né, Luiz? A gente falava de algo em torno de 2 pontos, hoje a gente está falando de 2 pontos, quase 2,20 pontos aí de diferença entre um e outro. Enfim, a tendência, então, na sua opinião, é que os vencimentos mais curtos, mais próximos, recuem. Sim, eu entendo que sim, Alex, né? E a gente tem espaço, né? Até porque se valorizou demais, como tu falou, $16 aí que a gente chegou a tocar em alguma sessão dessa semana, não sei se foi na segunda ou na terça, é o maior patamar desde 2013. Então é realmente um patamar muito alto e isso naturalmente abre espaço, né, para os fundos realizarem lucros acumulados, isso é natural. E além disso, eu entendo não ter tantos fundamentos para segurar esses patamares aí de 15,50 ou até mesmo 16, como a gente chegou. Então, eu entendo que há espaço, sim, para a soja nas primeiras posições recuar um pouco mais. Muito bem. Esse preço atual, portanto, ele deve ser revisto. A gente deve entender isso como uma tendência para o mercado daqui para frente, Luiz? Não, vamos lá. A gente não consegue definir nenhuma tendência agora, né, Alex? Como eu falei lá no início, a gente está entrando no mercado climático americano, a gente já está dentro dele, na verdade, né? Cada vez mais ele ganha força e o mercado vai reagir diariamente ou semanalmente aos mapas climáticos. Tá. As próximas 2 semanas são positivas. Se daqui a pouco, na próxima semana, os mapas mudarem e indicarem lá para o meio de maio ou final de maio um clima negativo, o mercado pode voltar a ficar nervoso e, como eu falei, com uma sensibilidade maior pela questão dos estoques americanos. Embora eu entenda que nas próximas semanas e meses o spread entre as duas safras deva cair naturalmente e principalmente os contratos mais curtos recuando, se aproximando mais dos contratos mais longos, porque, de novo, eu entendo que eles estão um pouquinho sobrevalorizados, digamos assim, em cima de alguns fundamentos que não são tão fortes, são mais especulação do que realmente fundamentos. De novo, a safra americana está completamente aberta, tudo pode acontecer, digamos assim, né, ainda. Então, eu acho que tem esse espaço aí para algumas correções um pouco maiores nos contratos mais curtos. Boa. Legal. Compreendido, então, principalmente essa relação aí de contratos mais curtos e contratos mais longos. Agora, e Brasil, Luiz? O que a gente está vendo aí? Como é que estão as negociações? E principalmente esse movimento do dólar nos últimos 2 dias, pelo menos, a gente viu uma pressãozinha mais forte aí no dólar, né? Chega a mudar o cenário de precificação no Brasil? Bom, nessa semana, né, Alex, com a soja aí se aproximando dos $16 no mercado spot, né, seria o mercado disponível hoje brasileiro, a gente chegou a bater recorde de novo, né, se aproximar de recordes aí nos portos e em algumas cidades também, algumas praças do interior. Portos chegaram a trabalhar a 184, é um novo recorde aí na base compradora para os portos brasileiros, muito por conta de Chicago, né? Chicago, né, ganhou muita força. E apesar do câmbio, agora com o câmbio recuando um pouquinho mais e Chicago perdendo força, naturalmente os preços brasileiros devem recuar um pouquinho mais. Até porque a gente está com prêmio negativo, embora o prêmio esteja refletindo uma alta de Chicago, naturalmente o prêmio cai para compensar essa alta muito acentuada. Só que a gente tem que lembrar que a gente está
com a safra brasileira entrando, praticamente já 100% colhido, né, no Brasil, 90 e poucos por cento já, e é uma super safra, uma safra aí acima de 134, 135 milhões de toneladas, e naturalmente uma safra desse tamanho pesa, né, pela sazonalidade de entrada de safra. Então a gente tem espaço para preços voltarem um pouquinho, né, recuarem um pouquinho, não que eles vão despencar, não é isso, eles vão voltar, eles vão continuar refletindo câmbio e Chicago, mas como a gente tem um momento um pouquinho mais de pressão, principalmente no câmbio, e Chicago um pouquinho com menos força, digamos assim, a gente deve ter preços um pouquinho mais fracos. E com os preços recordes que a gente teve de novo nessa semana, né, respondendo a segunda parte da pergunta, a gente teve sim alguns movimentos de novos negócios, porque o preço está muito favorável para o produtor, né? Principalmente no mercado disponível, os preços estão muito favoráveis e o produtor voltou a vender um pouquinho, embora, né, aquele ritmo que a gente viu lá no ano passado, lá, principalmente no segundo semestre, de 10 pontos percentuais por mês, aí, evoluindo a comercialização, a gente não deu a ver de novo, né? Até porque a gente já está com 65%, quase 70% da safra brasileira negociada, e é natural que essas vendas aqui para frente sejam mais lentas e o produtor aí especulando um pouquinho mais, principalmente agora no mercado climático americano. Bom, diante dessa constatação de que as vendas tendem a ser mais lentas, qual é o risco para o segundo semestre, Luiz? A gente corre o risco de carregar muita soja para lá? Eu acho que muita soja não, né? Como eu já falei, a gente tem praticamente 70% da soja negociada, a gente deve entrar no segundo semestre aí com algo em torno de 25% de soja disponível para negociação. O risco é exatamente a questão, né, do câmbio, principalmente, porque embora a gente continue com um câmbio suportado ou valorizado, né, a 5,40, 5,30, 5,50, o mercado ainda entende que existe espaço para a gente trabalhar com um câmbio mais fraco no final do ano, né? Então, essa é a primeira condição que traz um certo risco, digamos assim, do produtor não aproveitar um câmbio favorável para ele, como está agora, e perder esse câmbio para o segundo semestre. O segundo ponto é que a safra americana está aberta, né? Como eu falei, esse spread aí tende a diminuir, a gente tende a ver um mercado trabalhando mais próximo, aí nas posições futuras mais próximos de 13,5, 14, como está hoje, e isso também naturalmente muda a conta lá para frente, né? Então, esse é o risco, digamos assim, de ter as duas principais variáveis em patamares um pouco mais baixos, embora, de novo, a gente está no mercado climático americano, o mercado está mais sensível pela questão dos estoques americanos e se a gente tiver problemas climáticos em junho, por exemplo, o mercado vai disparar de novo em Chicago. E aí é uma nova oportunidade para o produtor. Vai do produtor querer especular em cima do mercado climático americano, sendo que está mais favorável para altas, digamos assim, está mais sensível a altas, né, daqui para frente, mas entendendo que ele pode ter patamares de preços tanto em Chicago como no câmbio piores para ele de alguma forma, entendeu? Então, esse é o risco, embora eu acho que ele não vai levar tantos volumes aí para o segundo semestre, mas ele pode sim ter oportunidades também lá na frente, até pela questão da demanda que continua forte pela soja brasileira e tudo mais. Então, a gente vai ter aí também, não vai ter uma recuperação tão forte de estoques brasileiros nessa temporada, embora naturalmente a gente espere estoques mais altos que no ano passado, que foram praticamente os menores aí em 20 anos. Pelo que eu entendi da sua mensagem, me corrija se eu estiver errado, o produtor ainda tem oportunidade de negociar a soja que está na mão dele, principalmente os que tem, obviamente, né? E seria melhor se fosse no primeiro semestre ainda, Luiz? Vamos lá, vai muito do produtor querer arriscar no segundo ou não. Os preços nesse momento são muito favoráveis, né, Alex? Então, eu acho que quem não vendeu tanto, quem não vendeu 60%, 70%, eu acho que pode aproveitar. Os preços são muito bons. No segundo semestre, a gente pode ter um câmbio mais fraco, dependendo do que acontecer. É muito difícil de prever câmbio nesse ano, principalmente. Uhum. E a gente pode ter um Chicago um pouco mais fraco também. Então, talvez os patamares que a gente esteja atingindo hoje, talvez não apareçam no segundo semestre. Mas podem aparecer também, se o clima nos Estados Unidos piorar, a gente tiver quebra de produção e a gente voltar a ter problemas ou tiver uma continuidade de problemas fiscais no Brasil, se a gente não resolver questões estruturais aqui, econômicas, também a gente pode ter um dólar ainda forte. Então, é muito difícil de falar, vai estar melhor no segundo semestre ou pior. Não, vai depender desses fatores, mas eu acho que se o produtor não quiser arriscar tanto, o momento é muito favorável para ele avançar nas vendas, principalmente da soja aí, mais curta aí para os próximos 2 meses. Ele está com patamares muito, muito interessantes para ele e ele pode avançar e garantir aí margens bem interessantes aí para a soja dele. O problema é o produtor querer vender... quer dizer, não é o problema, mas o problema é ter quem compre. Vai ter comprador, Luiz?
Vai ter comprador. A gente não tem problema de demanda nesse momento, Alex. A gente até teve, pelo atraso aí da colheita brasileira, a gente teve assim um mês de março, por exemplo, um pouquinho mais lento no sentido da força compradora, digamos assim, porque o comprador ficou esperando, né, os contratos serem honrados, né, para ele voltar a carga na ponta compradora. Agora os compradores voltam naturalmente ao mercado, demandando aí tanto para o mercado interno como para a exportação. A gente tem uma demanda forte, a China segue comprando soja brasileira, a gente deve exportar aí 16 milhões em abril, a gente já tem 10 milhões registrados para maio, deve chegar a 14 milhões talvez. Então a gente tem uma demanda aí garantida pelo menos até agosto, talvez. Então eu não vejo falta de demanda nesse momento, pelo contrário, existe uma demanda muito forte. E é por isso que eu digo, nesse momento, principalmente, com o produtor que tem soja para vender agora, aproveitar esses preços eu acho que é uma decisão acertada e talvez não especular tanto com o segundo semestre, embora tudo aquilo que eu falei, existem possibilidades para o segundo semestre, vai depender principalmente da questão da safra americana, que está recém no início, então as projeções são muito iniciais, digamos assim, e o mercado climático americano a gente sabe que é muito volátil e normalmente ele traz oportunidades aí também no segundo semestre. Pensando na safra americana, quando que você acha que já dá para a gente ter, não uma definição, mas pelo menos uma ideia da safra americana, e daí fazer essa comercialização antes do segundo semestre, tomar essa decisão? Em quanto tempo a gente consegue meio que estabelecer aí uma ideia dessa safra americana, Luiz? Bom, em junho, né, final de junho, a gente já consegue ter uma ideia bem próxima da área final americana, a área que foi semeada. E a gente já consegue ter um número mais redondo, digamos assim, né, de projeção para o potencial produtivo dos Estados Unidos. Então, em junho é o primeiro momento que a gente consegue ter uma projeção um pouquinho melhor. E a partir daí, clima para definir se vai ser aquela safra potencial ou se vai ser uma safra menor por problemas climáticos. Que daí é o tal do enchimento de grão, né? Exatamente. Daí para frente até a colheita, lembrando, ano passado, por exemplo, e aí por isso que eu digo, é muito difícil definir também até certa data. Ano passado a gente foi até meados de agosto, né, um período pré-colheita ali, faltando 15, 20 dias para iniciar a colheita nos Estados Unidos, com a safra cheia nos Estados Unidos. E aí a gente teve aqueles eventos, vocês devem lembrar, o Derecho, que atingiu o meio oeste americano, a gente teve alguns furacões que pegaram o sudeste aí e também diminuíram um pouquinho o potencial produtivo, e em setembro a gente já tinha uma safra aí 10 milhões de toneladas a menos, talvez. Verdade. Então, só se define realmente na colheita americana, que é setembro, mas a gente consegue ter umas projeções um pouquinho melhores a partir de junho, aí que a gente consegue saber o tamanho real da área americana, que, de novo, é outro fator que nesse momento está em aberto aí, porque se clima atrasar plantio de milho, a janela de soja é maior, podem migrar áreas de milho para soja, e a gente pode ter uma área superior à que o uso estimava, por exemplo. Mas assim, até que ponto você acredita numa expansão muito grande da soja? Eu te pergunto isso porque a gente já ouviu análises dizendo que a compra do produtor americano foi muito antecipada esse ano. Então, o que ele deixava para fazer no início do plantio, ele já fez lá atrás, aproveitando os preços, né? E que ele teria, isso eu tô até te perguntando para ver o que você acha dessa teoria, que ele teria pouca condição de mudança, de mobilidade aí de uma área para outra, ou de uma cultura para outra. Faz sentido essa análise para você? Sim, faz sentido. Até porque, assim, Alex, a gente não costuma ver, em anos de migração de área, uma grande migração. Não é assim, a área ia ser 87 e pulou para 90 de uma hora para outra. Não, isso não costuma acontecer. Não é uma tendência para esse ano. Embora o número de 90 milhões de acres, né, que era aquele número mágico que o mercado estava prevendo que o USDA fosse indicar, o USDA não indicou. O USDA trouxe 88. O mercado até não entendeu muito por que ele trouxe menos soja e menos milho ao mesmo tempo. Então, existe espaço para isso acontecer. Mas um movimento mais acentuado eu acho muito difícil. Como tu falou, essa informação das compras de insumos, ela procede. Então, não existe uma facilidade tão grande para o produtor migrar de uma área para outra, embora exista espaço para algumas áreas migrarem, e a gente pode ter uma área um pouco maior do que o uso estimava, e naturalmente o potencial produtivo cresce. Muito bem. Então, foco na safra americana, é isso, né, Luiz? É isso. Daqui para frente é mercado 100% safra americana. Boa.
Vamos ficar de olho, meu caro. E demanda chinesa, né? A gente não pode esquecer, Sim, né? verdade. Que inclusive nos surpreendeu aí nesses últimos dias. Até dá para colocar um pouquinho na conta disso também, só para complementar, desculpa, não, claro. esse movimento das primeiras posições, porque a gente viu demanda chinesa aparecendo de novo pela soja americana, e isso deve apertar mais aí nos estoques que já são bastante apertados. Pois é, essa demanda chinesa aí pela soja americana, estranho, né? Porque não seria o Brasil o fornecedor da vez? Pois é, a soja americana está mais cara que a soja brasileira, pelo menos uns $20 acima aí. É um pouco estranho, mas é aquela coisa. Isso mostra que a demanda chinesa ela está ativa no mercado, tanto que ela está comprando soja mais cara do que no Brasil, por exemplo. Eventualmente pode ter ocorrido por alguns atrasos de embarque, eles podem ter antecipado algumas compras mais para o final do ano, mas isso mostra que a demanda chinesa está ativa, não está faltando demanda, a gente não tem grandes problemas ainda com relação à demanda, talvez nem tenhamos, né? Vai depender muito da evolução da PSA na China, mas até o momento a gente não vê grandes problemas aí. A gente deve encerrar o ano aí atendendo a previsão aí de uma importação muito forte de soja por parte da China, tanto do Brasil como dos Estados Unidos. E a própria China de olho, né, no que vai acontecer com a safra americana, porque, como a gente já mostrou aqui, a diferença entre está se pagando agora para o que vai se pagar no segundo semestre é muito grande. E tendo um conforto aí de oferta estabelecido para o segundo semestre, a China não vai sair comprando a qualquer preço nesse momento, né, Luiz? Vai comprar o que for preciso para fazer a programação dela e depois o resto ela deixa para comprar nos Estados Unidos. Exatamente. Até de certa forma, essa antecipação de compras, digamos assim, né, no momento que não é muito comum de compras de soja americana por parte da China, pode ser ela prevendo aí problemas climáticos que podem trazer o bushel lá no segundo semestre para um patamar mais elevado, talvez. Então, ela está tentando garantir de alguma forma também as primeiras compras para o segundo semestre. Nesse momento, ela continua estacionada no Brasil, comprando no mercado disponível, mercado de entrega curta, e realmente, para ela, vai importar muito realmente a questão da safra americana, então ela também olha com muita atenção para o mercado climático daqui para frente. Boa. Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, abraço. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações desse mercado que essa semana tá difícil da gente entender, da gente acompanhar, mercado bastante volátil e hoje, mais uma vez, clima americano influenciando aí nas negociações, tanto que os contratos para o segundo semestre, que refletem basicamente as ofertas da safra americana, acabaram perdendo mais. Vamos ver as cotações, os números de fechamento. Olha aí na tela o maio, $15,57 por bushel, maio ainda com 8 pontos positivos, julho cai, 5 pontos mais 75 de queda, $15,13 por bushel, e o setembro cai mais ainda, 18 pontos de queda, a $13,66 por bushel. Novembro, $13,28 por bushel, 14 pontos e meio de queda. São os números da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os números do milho. Milho também em queda. Maio, $6,86 por bushel, 9,25 de baixa. Julho, 6,44, 10,5 de queda. Setembro, 14,5 de queda, $5,71 por bushel. Dezembro, $5,46 por bushel, 15 pontos mais 75 de baixa. Vamos ao trigo para maio, 7,25, $7,25 por bushel, 8,5 de queda. Julho, 7,22, 10 pontos de baixa. Setembro, 11,75 de queda, fechou a $7,20 por bushel. O mesmo fechamento para dezembro, 7,20, com queda de 13 pontos e meio. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e eu agradeço a sua atenção e audiência.